Bem, amigos, que você acompanha agora sobre as estruturas rochosas, você está ligado aqui na Berg Sport TV, você está ligado para saber do esporte, não do esporte, não, é do mundo, não é de geografia. Você vai entender tudo sobre as estruturas rochosas, vai entender sobre os escudos cristalinos, os dobramentos modernos, você vai entender sobre as bacias sedimentares. Pois é. É isso que acontece com o ser humano quando ele fica assim, um monte de dia em casa. E você acompanha aqui conosco sobre estruturas rochosas, geografia, contextos e redes. Na página, você vai abrir na página, meu amigo, na página 125, Tranquilo? Página 125. Nós vamos falar sobre estruturas rochosas ou geológicas. Meu amigo, você já aprendeu que a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos atrás, segundo alguns geólogos. Não é todos. Segundo alguns geólogos, a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos atrás. E quando nós falamos segundo, quer dizer que há dúvida se realmente foi há 4,6 bilhões e meio de anos atrás, 4,6 bilhões de anos atrás. Mas não importa aqui o momento, tá? Importa saber que, com base nessas estruturas rochosas, foi formado as primeiras rochas com resfriamento do magma, formando a crosta terrestre. Isso nós damos o nome de rochas magmáticas, rochas plutônicas, intrusivas, extrusivas, são as rochas ígneas, também conhecido como rochas ígneas. Beleza, pessoal. Aí eu preciso saber onde eu encontro esses tipos de rochas. Eu preciso entender as estruturas onde se localizam esses tipos de rochas. E aí, eu vou lembrar que houve, no passado, áreas de altitude, áreas de baixas altitudes, e que essas rochas estavam em contato direto com a atmosfera, e passaram a sofrer processo chamado erosão. A erosão todo mundo já sabe o que é a ação da chuva, a ação do vento, o calor do sol, as geleiras, que favorecem a destruição da rocha e levar e transporta os sedimentos dessas rochas para as áreas mais baixas. Áreas mais baixas. Acompanha aqui comigo. Vira aí, rapaz. Aí. Baixou. Virou aqui. Opa, vira aqui. Aqui. Alinha aí, rapaz. Se aploma. Aploma o negócio. Eita. Eita lasqueira. Aí, ficou. Imagine, pessoal, isso aqui, ó. No passado, um morro. Quando eu represento isso aqui, eu estou falando de áreas, estruturas rochosas cristalinas. Por que cristalinas? Porque o magma se resfriou, se condensou e formou os cristais. Cristalizou as rochas. É nesse tipo de estruturas rochosas que eu vou encontrar minerais mais preciosos. É nesse tipo de estruturas rochosas que eu vou encontrar as rochas mais antigas, as primeiras formações
Se eu quiser encontrar, realizar um tipo de trabalho com mineração de ouro, eu vou aonde? Nas estruturas cristalinas. O que acontece é que houve o processo de erosão e, com a ação do vento, da chuva, essas áreas foram desgastadas. E parte do que estava aqui, tá vendo? Parte do que estava ali, dá pra ver não, né? Vou fazer melhor aqui. Essa parte, toda essa parte estava aqui, ó. Agora dá pra ver, né? Ela foi parar aqui. Aonde? Ela foi parar nas áreas mais baixas. Lembra quando eu falei sobre... Ixi, os animais ali tá maluco comigo, né? Lembra quando eu falei que as rochas sedimentares são formadas por camadas? O que estava aqui veio para cá. Então, eu vou ter aqui esse tipo de formação rochosa. Eu vou dar o nome de escudos cristalinos ou crátons. Escudos cristalinos ou crátons. Foi desgastado. É rocha antiga, mas foi desgastado. Os sedimentos que estavam aqui parou aqui embaixo. E aqui eu dou o nome de bacias sedimentares. Bacias sedimentares, tá? Porque é onde ocorre a erosão e o sedimento vai para onde? Nessas áreas mais baixas. Há áreas de bacias sedimentares em topos, com certeza. A erosão está ocorrendo, eu posso ter bacias sedimentares aqui no topo, quanto aqui também. Que eles vão chamar de embasamento sedimentar. Ocorre também. A erosão está ocorrendo ali, está ocorrendo. As bacias sedimentares estão em vários lugares. Ela está no fundo do oceano, ela está no meio do continente, nos topos dos montes e morros. Então, nós temos os escudos cristalinos, os crátons, as formações mais antigas, vindo lá da era do pré-cambriano. E por fim, nós temos as mais recentes. Porque é recente, por mais que ela seja antiga, a formação rochosa, mas a sua formação ainda ocorre, porque ela sempre está crescendo. É o que nós chamamos de dobramentos modernos. Se há os dobramentos modernos, há os dobramentos antigos. Um exemplo, você pode ter uma área que no passado foi um dobramento e crescia, mas não cresce mais, por causa do movimento de placas tectônicas. É o que ocorre os dobramentos. Lembra dessa aula? Uma placa, um movimento de placa convergente, uma placa entrando debaixo da outra, acaba soerguendo essa placa. Nela, e a cada terremoto, a cada atividade sísmica de tectonismo faz com que essa placa cresça. Beleza, né? Ela vai crescendo. Isso ocorreu no passado aqui, devido ao movimento de placas tectônicas, não acontece mais. Porque as atividades de tectonismo e de abalo sísmico não ocorrem mais. Então o que sobra para esse tipo de dobramento? A erosão. O desgaste. Então ainda está sendo desgastado.
são morros. No Brasil, alguns geólogos ou geomorfólogos diz, por exemplo, que a Serra de Santos, as áreas de a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, essas áreas que está na costa leste do Brasil, que são as áreas de maior altitude, mas que não é dobramento moderno, alguns vão falar que são dobramentos antigos. Já foram dobramentos, hoje sofrem apenas a erosão. Tranquilo? O que são dobramentos? E aí eu deixo aquela questão, né? O Brasil é um país formado mais por escudos cristalinos, bacias sedimentares ou dobramentos modernos? O que vocês acham? Qual tipo de formação rochosa é predominante no Brasil? Hein, pessoal? O que predomina mais no Brasil? Então, se nós, para entendermos um pouco melhor o nosso país... Opa, o gato ficou nervoso aí. A maior parte de formação rochosa é escudo cristalino e bacias sedimentares. Basicamente é isso. A maior parte do nosso território hoje, nós temos uma grande parte de bacia sedimentar, mas temos uma grande parte de escudo cristalino. Vamos mapear isso e compreender isso aqui. Nós podemos ter uma ideia já, né, das bacias sedimentares, do que ocorre no nosso país, olhando só de perfil. Ah, professor, aqui eu posso associar com a Cordilheira dos Andes. Aqui a bacia sedimentar no interior do continente, aqui está o Brasil, o Cerrado Brasileiro, né? Aqui também eu posso ver algumas regiões, mas ainda é muito superficial falar assim. Cada região tem uma característica. Mas, de modo geral, eu poderia até dizer América aqui, fazer um perfil topográfico da América do Sul, observando as formações rochosas, as estruturas geológicas ou estruturas rochosas, e falar que isso aqui seria um perfil topográfico da América do Sul. Até caberia. Mas eu vou fazer um croquis rapidão, croquis aquele mapa que eu sempre faço na lousa. Da América do Sul. Acho que eu vou inverter aqui. Não, vai. Vamos ficar assim mesmo. Não vou inverter não, parar de fazer besteira aí. Hoje eu vou colar um pouquinho aqui, meu, porque eu tô olhando no livro ali. Pessoal, isso aqui a gente tem que reconhecer o trabalho dos nossos professores de educação artística, tá? Desde lá da antiga sexta série, que hoje é o 7º ano. Vamos desenhar a mão livre. Ah, professor, é chato pra caramba desenhar a mão livre. Ninguém gostava, né? Era assim, ó. Então, basicamente, eu vou tentar colocar 3 cores aqui para fazer uma legenda decente. Fazer uma legenda decente, tá? Se é possível fazer uma legenda decente aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer de preto os dobramentos modernos, tá? E vou fazer de forma bem simples aqui as montanhas, que é as Cordilheiras dos Andes. Então, os dobramentos modernos praticamente pega a maior parte da costa oeste do continente sul-americano. Costa oeste do continente sul-americano. Dobramentos modernos. Pessoal, isso aqui é algo básico que nós precisamos saber da formação geológica, da estrutura do relevo da América do Sul.
Cordilheira dos Andes, costa oeste. E por quê? Porque lá embaixo, nós já sabemos que tem uma coisinha chamada a placa tectônica de Nazca entrando, né, gente? Tá entrando aqui, ó. A placa de Nazca fazendo isso, né? Seguindo nessa direção aqui. Só que isso tá tudo submerso, né? A gente não vê nada porque tá tudo debaixo das águas. A gente não vê nada disso, né? Aqui tá o Oceano Pacífico. Mas a placa tá entrando aqui e sorguendo a América do Sul. Lembrou dessa aula, né? Beleza. Agora vamos falar aqui do Planalto. Planalto, vou usar as cores vermelhas. Então nós temos Planalto na parte da Patagônia. Nós temos aqui entre o Rio Grande do Sul, né, Uruguai, vai seguindo toda a costa brasileira até o Ceará. Olha o Planalto brasileiro aqui, ó. São relevos já desgastados, mas são os morros. Esse Planalto aqui, toda a costa do Brasil aqui, uma grande área de Planalto. Entendeu, pessoal? Essa área aqui, ela vai entrando nas áreas do interior das Minas Gerais, vai subindo, é o que nós chamamos de escudo do Brasil Central. Olha essas áreas de Planalto. E aí você vai entendendo por que que ocorre mineração nessas áreas. Por que que ocorre atividade de mineração, ferro, manganês, estanho, no interior do Brasil? Por que que os mineradores começaram por aqui? Por causa das áreas de Planalto, e é nas áreas de Planalto onde temos as estruturas rochosas mais cristalinas. Tá? Aí, seguindo aqui, uma outra área, formação de Planalto. Tudo muito simples aqui, tá, gente? É um croquis aqui. Tudo muito simples. Aí lá no norte, nós temos outra área de Planalto aqui, né? Misturando aqui finalzinho das cadeias montanhosas do Andes. E é basicamente isso, as áreas de Planalto, que são morros, porém desgastados. Áreas de altitude, mas já desgastada. Mas é aqui onde terá as principais atividades de mineração. E agora vamos para finalizar as áreas de planície, ou as áreas de bacias sedimentares. E eu vou fazer verdinho, porque planícies são campos, tudo verdinho, né, pessoal? Tudo plano. Não é bem plano, mas vamos lá. Dá para entender. Aí você vê, território brasileiro. Território brasileiro é formado por escudos cristalinos, que é esse vermelho aqui, que eu nesse mapa aqui, nessa legenda, coloquei escudos cristalinos de vermelho. E as planícies, as bacias sedimentares de verde, tá? Então aqui seria o preto, né? Vou fazer o preto aqui de novo. Aqui seriam as cadeias montanhosas que nós chamamos de dobramentos modernos. Lembra? Dobramentos mod. Vou fazer aqui dobramentos mod aqui para você lembrar que é dobramentos modernos. Nós temos os escudos cristalinos, que é onde nós encontraremos as áreas de Planalto. Então, dobramentos modernos, falando sobre forma de relevo, dobramentos modernos,
onde estão as montanhas, cordilheiras e tudo mais. Escudos cristalinos, onde estão as áreas de planalto. E para finalizar, as planícies. As planícies, eu tô até... Desculpa aí, pessoal, desculpa aí. Planícies. Tô falando de estruturas rochosas primeiro, então vamos ao termo certo. Bacias. Sedimentares. Bacias sedimentares. Eu vou colocar moderno aqui para você lembrar que é moderno, tá? Modernos. Dobramentos modernos. Aí, ok. Dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Isso é América do Sul. E se eu fosse pegar aqui para você entender só o Brasil, se eu fosse desenhar só o Brasil, você ia ver que o Brasil não tem dobramentos modernos, tá? O que é mais comum no Brasil, escudos cristalinos e bacias sedimentares. As bacias sedimentares é onde recebe sedimentos, onde você vai encontrar rochas sedimentares. Você é um geólogo e você tem que resolver uma situação, porque você trabalha para uma empresa e eles querem extrair petróleo. Eles querem extrair petróleo. A pergunta é: onde eu devo começar a minha pesquisa para descobrir petróleo? Numa área continental, desconsidera o oceano, hein? Desconsidera o oceano, numa área continental. Onde é provável encontrar petróleo numa área continental? Um dobramento moderno? Nos escudos cristalinos? Ou nas bacias sedimentares? Hein, pessoal? Vamos ver se tem... É claro, depois das introduções malucas que eu fiz aqui também, audiência zero. Vamos lá. Sai daqui, coisa. Gabriel Costa, eu tô no trabalho. Beleza. Depois, não, esse vídeo aí eu vou deixar pra turma. Pra aula de hoje ainda. É que eu tô fazendo, achei uma forma melhor de fazer do que no YouTube. Não sei, eu achei mais prático. Bom, onde é mais fácil encontrar petróleo? Se eu fosse um geólogo, teria que começar a estudar uma área, eu ia começar a estudar numa área de bacia sedimentar. Óbvio. Se eu tenho que começar, o meu intuito é buscar minérios metálicos como ferro, ouro, estanho, manganês, são minérios metálicos. Onde nós encontraremos com mais facilidade esse tipo de minério? Escudos cristalinos? Bacias sedimentares ou dobramentos modernos? Primeira coisa que eu preciso desassociar e tirar da carta é que nas bacias sedimentares vai ser o lugar mais difícil de encontrar esses sedimentos. Não quer dizer que você não possa encontrar, mas vai ser mais difícil. Porém, a fonte dos minérios metálicos, minérios cristalinos, minérios valiosos como ouro, ferro, esse tipo de mineral eu vou encontrar em estruturas cristalinas, nos escudos cristalinos e também nos dobramentos modernos também, porque são rochas antigas, rochas que sofreram grande pressão. Então, nesses lugares em que eu posso achar. Você pode até achar minérios, metálicos em bacias sedimentares devido ao processo de erosão que carregou sedimentos de ouro para uma bacia sedimentar, mas é muito pouco.
tá? Aí a tendência é, se você é um bom geólogo, você vai ver, olha, encontrei resíduos de ouro aqui numa área de baixada onde a estrutura geológica dela é de bacia sedimentar. Então você começa a fazer o quê? Você começa a pesquisar para saber qual foi o caminho natural que ela fez para chegar até você, para chegar até lá naquela área baixa. Aí você faz o caminho inverso até chegar na fonte, até você encontrar a grande estrutura rochosa, maciça, de onde deve ter saído os fragmentos desse ouro, tá? Tranquilo? E foi assim que encontraram Serra Pelada, a história da mineração no Brasil, em que o pessoal estava bebendo água de uma fonte, lavando roupa, o pessoal trabalhando lá, até que encontrou pedrinhas brilhantes, e falou, isso aqui é ouro, 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 todo mundo ouviu ouro, de repente já tinha 100 pessoas cavando lá para achar o ouro. O ouro tá vindo ali daquela serra ali, a água tá brotando de lá e tá trazendo o ouro para baixo. Eles foram até a serra, tiraram a serra, por isso Serra Pelada, literalmente desmataram tudo, arrancaram tudo e passaram a cavar, e quando serraram, moveram o morro, né? Chamava de serra, mas era um morrinho, moveram o morro e começaram a cavar para baixo. E não parava de cavar, porque você estava cavando é porque estava achando ouro. E sim, a história de Serra Pelada é incrível, já fizeram filmes, documentários. Procurem saber sobre a história de Serra Pelada, que lá no norte do Brasil. Pessoal, vou encerrando por aqui, né, sobre as estruturas rochosas. Eu passei lá na página 125, mas é importante você abrir também lá na página 172 e 173 para ter noção do que nós estamos falando também sobre estruturas geológicas, tá? Do continente sul-americano e do território brasileiro. Tudo que eu falei aqui, desenhando na base do croquis, está no livro da Expedições, Geografia, Contextos e Redes, para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.